tocar com você neste vídeo sobre Luquinhas, como é que ele pode ser importante para o Fortaleza, qual é o impacto deste jogador para o time do Leão, um jogador que chega aí gerando muita expectativa nos torcedores, né? Até mesmo em virtude de que o Fortaleza perdeu agora um jogador importante que era o Caio Alexandre. Particularmente desejo felicidade para o jogador, né? De verdade, acho que ele foi e pode ser, na verdade, um jogador muito importante para o Bahia, o seu novo clube, né? Não retiro nenhuma palavra que eu disse em relação a ele, acho que ele foi traíra em relação ao Fortaleza, né? Traíra no mundo do futebol profissional, nem tudo é só dinheiro. Acho que tende a haver um pouco também de compromisso com aquilo que se está estabelecido, com a dignidade, né? E acho que houve uma pisada na bola aí. De qualquer maneira, muita sorte, muita felicidade para o jogador no seu novo destino. Aqueles aqui que estiverem vendo o vídeo que acharem que não tem que... Tudo bem também, eu particularmente tenho e desejo boa sorte para o jogador. E também, gente, eu não posso desejar que o clube que o contratou, fazendo um investimento tão grande, se dê muito mal, né? Claro, você que torce para o Fortaleza, pode sim desejar isso. Eu, como analista, não. E digo para você, eu quero muito os clubes fortes do Nordeste, grandes do Nordeste, se fortalecendo cada vez mais, né? E tomando espaço aqui no futebol brasileiro. De tal sorte que, até em virtude disso, não vou ficar torcendo contra o Bahia de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Agora, o fato é que o jogador sequer tinha atmosfera para seguir no PC, né? E agora a gente tem que olhar para frente, o Fortaleza tem que olhar para frente, tem que ver qual vai ser ali a sua situação em 2024. Fortaleza não tem um jogador como ele, né, no momento. O Hércules voltando é um jogador que pode atuar ali com esse volante que vai trabalhar um pouco mais essa ultrapassagem. Ao mesmo tempo, não é esse jogador que pode trabalhar no setor do Caio Alexandre. Ao mesmo tempo, se o Hércules trabalha essa ultrapassagem, o Zé Wellison poderia ser esse volante, enquanto o Zé Wellison, embora seja um baita jogador, não tem as características também do Caio Alexandre. Tampouco tem essas características jogadores como Pedro Augusto. Eu não sei, na verdade, quais são as características do Pedro Augusto. Alguém, por gentileza, me explica aí nos comentários, que eu não sei até hoje quais são essas características. E mais do que isso, né? Qual era o jogo tão efetivo, assim, tão importante que ele estava praticando lá na Europa, que muita gente, inclusive, falou mil coisas quando ele foi contratado, tal, que até hoje eu não vi ele praticar no Fortaleza, e eu também não vi ele praticando lá nas Europa, lá quando ele estava jogando lá em Portugal, né? Luquinhas, como é que ele vai como é que ele vai gerar um impacto aí positivo na equipe do Fortaleza? Ele chega para jogar na posição de quem, na verdade, né? Olha, vamos lá, né? O Pochettino, se nós pararmos para pensar, essa equipe do Fortaleza, ela formaria hoje com o Tinga, né? O Benevenuto, o Tite, né? A mesma defesa de sempre, né? Precisa aí fazer uma intervenção aí, indo ao mercado buscando bons jogadores para a posição, né? Fecha a linha comprando o Pacheco, que ainda está no PC, nós não sabemos até quando. E aí começa o problema, digamos que o problema que pode ser bom, né? A depender de como você olha para a situação ou não, né? Porque tem realmente sobra volantes, né? Acho que dois deles não são jogadores hoje para esse Fortaleza competitivo de 2024, mas esta é a minha opinião e eu sei que muitos de vocês discordam dela. Muitos de vocês acham que o Pedro Augusto é de fato muito útil, alguns acham até que ele é um jogador importante para a equipe, um jogador que tem qualidade. Quero deixar claro que eu respeito essa visão de vocês, discordo dela, como vocês discordam de mim, mas eu respeito essa opinião. Também discordo profundamente de quem acha que o Sacha é jogador para o Fortaleza. Não é nem jogador que pode ser útil, é jogador para o Fortaleza. Mas também respeito aí quem tem uma posição diferente, de verdade, respeito mesmo, tá? Não tô aqui sendo irônico não, né? Então você já não tem tanto volante assim. Agora, você tem claramente no Pochettino, que é sobretudo um volante, no Zé Wellison, que é também um volante, no Caleb você tem ali volantes de muita qualidade, né? Como é que vai ficar isso aí, né? O Luquinhas é um jogador que chega para atuar um pouco mais à frente, é um jogador que chega para ocupar aquele setor ali, hoje, curiosamente, ocupado por quem? Por ele. Aquele jogador que pode surpreender muito e ser o grande destaque do Fortaleza em 2024, o Caleb. Né? Pela maneira como joga o Luquinhas, ele é sobretudo um jogador para chegar para o lugar do Caleb. A gente tem ali a ponta direita já com o cara da posição, o dono da posição, que é o Iago Pikachu. A gente tem o setor esquerdo com o dono da posição, que é o Moisés. A gente tem ali a posição de 9, né, que certamente será ocupada pelo Lucero, e se for ocupado em algum momento pelo Galhardo, também, ou seja, já é um setor ocupado. Né? Ninguém toca mais aqui, chega aqui tocando terror, porque já tem dono aqui da posição, e os donos da posição ali são dois, né? O Lucero,
o principal deles, na minha opinião, e também o Thiago Galhardo. O problema, na verdade, ali é o meio de campo, né? Porque quando você tem a volta do Hércules, né? Se nós pensarmos o Hércules ali jogando com o Zé Wellison, que é um jogador que hoje não dá para ser reserva do Fortaleza pelo que ele estava jogando em 2023, né? Então nós temos ali esses dois volantes ali ocupando a posição. À frente, nós vamos ter uma linha, né, que já tem duas posições ocupadas em teoria, né? Que é a posição da direita ocupada pelo Pikachu, a posição da esquerda ocupada pelo Moisés, né? Então sobra uma vaga, gente. Uma vaga aí, né? Uma vaga nesse setor aí. Então você tem aí Pochettino, você tem o Caleb e você tem também o Luquinhas, né? Três jogadores que chegam aí, na verdade, que estão aí, na verdade, na posição para ocupar essa posição aí, né? Bem, o Luquinhas custou 7,3 milhões de reais para o Fortaleza, né? Um jogador que chega aí para provavelmente ganhar, no mínimo, o que ele ganhava lá na Major League Soccer, né? E lá ele ganhava 467 mil reais por mês, segundo uma matéria do Diário do Nordeste, né? Assinada pelo André Almeida, né? E então ele provavelmente ganha esse salário aí, parecido com esse. Não tá ganhando menos, né, gente? O jogador de futebol, ele não vai para uma outra praça futebolística para ganhar menos nos dias de hoje. É muito difícil que isso aconteça, né? Estamos falando, portanto, de um jogador que chega para ganhar um salário tão alto desse e que vai ser reserva né, no Fortaleza. Então veja, a maneira como ele chega, pelos custos que ele impactou, né, os custos da sua contratação que impactaram ali nas finanças do Fortaleza, ele chega muito empoderado para ser jogador titular do Olé neste momento, né? O Luquinhas poderia ser eventualmente colocado no lugar do Moisés? Poderia trabalhar ali, ser colocado ali no desenho, mas necessariamente não trabalhar naquele setor. Não trabalhar ali necessariamente, né? Mas não dá para pensarmos no Fortaleza hoje sem o Moisés titular, né? Moisés é o Moisés. É o cara que chega para ser o Moisés, né? Na minha opinião. Ele e o Caleb poderão ser os dois melhores do Fortaleza em 2024. Não é verdade? Vocês discordam ou concordam comigo? Eu acho que sim, né? Acho que chega sim para Moisés para ser um dos melhores, esse não é o melhor do Fortaleza. Moisés não é um jogador, é baita jogador. Não dá para descartar a qualidade que o Pikachu entregou no final, ao menos, né? Da temporada de 2023, sinalizando uma readaptação ao futebol brasileiro e ao próprio Fortaleza, já que quando ele chegou, nos seus jogos praticados imediatamente após a sua chegada, e não tão imediatamente assim, ele não conseguiu entregar. No final, ele consegue recuperar um pouco o nível e isso mostra a adaptação novamente ao futebol brasileiro e a titularidade, já que o Marinho é um jogador que hoje é reserva dele. O Fortaleza começa a ter, se o Luquinhas for para o banco de reserva, jogadores caros na reserva. Você está entendendo isso? Tem um problema com esse investimento aí, né? Não tem não? Porque eu estou investindo em jogadores para ganhar salários altos que estão na reserva. E estou falando aqui, por exemplo, ou salário alto ou que eu contratei por um alto valor. Estou falando do Marinho, posso estar falando agora do Luquinhas e estou falando também de quem? Do Emmanuel Machuca. Lembra que até agora que eu falei que os jogadores do Fortaleza vai jogar ali com o Moisés, não sei o que e tal? Eu não falei do Machuca, porque o Machuca hoje é visto como reserva do Fortaleza. É mais um jogador que chegou, né, com alto investimento, né? Foi um investimento muito alto ali que estruturou a sua contratação, né? E é certamente um jogador que também tem um bom salário no Laio. Então temos três aí pelo menos, né? Um deles a gente não sabe ainda se será titular, provavelmente até pode ser titular. Mas se for para reserva, estamos falando de três jogadores, né? Que chegam para ser reserva. Então tem um problema com essa percepção de mercado aí que precisa ser melhorada, na minha opinião. Eu tenho falado sobre isso, debate caro, difícil, duríssimo para muita gente que torce para Fortaleza, porque há alguns símbolos deste momento no Fortaleza aí, né, que parece que são intocáveis, a gente não pode debater sobre eles, né? São mitos, né? E mito não se discute, mito se aceita, né? Um deles, para muitos, é o Cifec. Eu discordo profundamente em relação a isso. Acho que o Cifec, ou o trabalho dele não é tão legitimado assim, e aí temos um problema pela gestão do Laio, ou então os profissionais do Cifec, pelo amor de Deus, né? Porque estão entregando aí. O Fortaleza teve muita oportunidade e ainda tem oportunidade no mercado de buscar bons reforços, né? Eu já fiz aqui listas, inclusive, indicando jogadores para o Fortaleza. Sobram ainda meio-campistas interessantes, até menos, com perfil menos impactantes, como o de um Luquinhas, né? Tem jogador, por exemplo, que entregaria muito, ganhando talvez ali um terço do que ele ganha, que poderia ser contratado pelo Fortaleza no mercado. Então o Cifec está entregando alguns jogadores ali que eu fico pensando, né? Ou não há uma legitimação total para o trabalho desses profissionais, que apenas estabelece quais são as características do jogador, mas não aponta necessariamente esses jogadores, eles são apontados pelos empresários, ou então
né? O CIFEC é muito bom e os dirigentes não estão levando o trabalho desses profissionais em consideração. De qualquer maneira, temos um problema aí, só que é um problema que gera um debate muito complicado, né? Eu acho que tem algo no projeto do Fortaleza que a gente precisa parar para debater com muita objetividade, né? Muita objetividade. A que pé está esse projeto? O que ele entrega hoje como resultado é algo tão grandioso como nos melhores momentos dele. Os melhores momentos aconteceram em 2021. A gente pode falar que em 2022, a respeito de não ter sido igual, também entregou. O que ele entregou foi muito grande, porque talvez aquele era um momento, né, em que não fosse possível imediatamente após aqueles feitos de 2021, né, de 2021, né? Foi em 2021 que a equipe consegue entregar grandes resultados, em 2022 é que ela não consegue entregar os mesmos resultados. Eu diria que em 2022 dá para aceitar um pouquinho, né? Porque era muito improvável que imediatamente conseguisse resultados tão bons como em 2021. Já em 2023, né, os resultados foram muito abaixo, na minha opinião. Muito abaixo mesmo, até mesmo do que a gente viu em 2022, a despeito de ter ido para uma final da Copa Sul-Americana. Acho que tem questões aí no projeto que precisam ser debatidas sobre a busca ao mercado, perfis no mercado e tudo mais. Porque, vamos combinar, é possível ainda fazer grandes contratações. Quando alguém fala assim, o Fortaleza tem menos dinheiro, hoje tem muito mais do que antes. Mas quando as pessoas falam, não dá para disputar com o Palmeiras, com o Flamengo e tal, as pessoas que falam isso estão cobertas de razão. E o principal disso, e aí vem a minha resposta, né? Não é que o Fortaleza tem que disputar contra esses times. Nunca pode entrar em disputa. Tem que ir lá e contratar os melhores perfis a partir de um trabalho muito interessante de busca desses jogadores no mercado, né? Então, o projeto tem necessidade aí de reajuste, né? Muitas coisas podem e devem ser reajustadas, né? Eu não sei se elas estão acontecendo como se faz necessário no momento. Você está fazendo uma crítica? Estou fazendo uma crítica ao Fortaleza neste momento. Eu acho que é uma crítica objetiva, uma crítica bastante salutar e importante para gerar reflexão aí àqueles que estão com a mente aberta para isso, né? Bom, vamos lá. E o Luquinhas? Luquinhas, eu já fiz um vídeo sobre ele aqui, pra mim é uma aposta. É um jogador que chega, como o Pedro Augusto era uma aposta, ele é mais uma aposta. Ele não é Pedro Augusto, ele é muito mais habilidoso que o Pedro Augusto. Ele consegue entregar muito mais do que o Pedro Augusto. Ele tira coelhos da cartola e o Pedro Augusto é incapaz de tirar um coelhinho pequenininho, um negocinho tchuc da cartola. O Luquinhas, ele consegue tirar, sim, alguns coelhos da cartola. Me preocupa muito o fato de que o Luquinhas foi um jogador extremamente relevante na carreira antes da chegada dele ao Lekia Varsóvia. A maneira como ele sai da equipe, para mim, não é muito importante. Ele não saiu muito bem, mas ele teve, de fato, uma grande temporada na equipe polonesa, o que o levou à Major League Soccer. E aí eu tenho um debate também difícil, é que as pessoas apresentam número na minha cara, é que não sei o que, aí eu falo, não, gente, não é bem assim. Pra mim não foi essa temporada toda que muita gente tá falando. Uma grande temporada. Os caras estão chorando porque perderam o jogador. Tá todo mundo lamentando. A torcida, que torcida, meu irmão? É do New York, tá lá lamentando a saída do Luquinhas. Os caras não querem vender, não querem deixar de contar com o jogador. Meu Deus. E aí negociou por um valor tão baixo como esse, porque diante de todo esse destaque aí, não era para negociar em cima desses valores aí, né? Então, na minha opinião, não era esse destaque todo lá, não. Agora, isso não quer dizer que ele não possa ser um baita jogador para Fortaleza, mas é aposta. A aposta. De uma aposta, você pode e deve esperar qualquer coisa, para o bem e para o mal. E o meu debate nesse caso aí era momento de mais uma aposta? Porque veja, independente do que ele possa jogar, mas o que vai acontecer a partir de agora é algo diferente do que estava acontecendo antes. A questão é, se ele chegou, foi contratado, é necessário todo mundo aplaudir essa contratação nesse momento, todo mundo aí dar força para o jogador, dar um apoio para o jogador, enfim, a recepção do jogador é muito importante até para facilitar a sua adaptação, né? Dito isso, se ele não der certo a partir de agora, vai ser menos por culpa dele do que por culpa daqueles que o contrataram, porque ele era uma aposta. Ele chega, portanto, para jogar no meio de campo, e a minha preocupação o Voivoda não vai deixar de contar, por exemplo, com um jogador de marcação como o Zé Wellison. Se o Hércules se recupera mesmo, ele vai ser titular dessa equipe, não pode ser reserva. Então o Luquinhas, ou ele tira a posição ali do Caleb, ou então ele provavelmente vai ficar na posição do Hércules, gente. É isso. Ou então ele vai para o banco de reservas. Vamos ver como é que o Voivoda vai montar essa equipe aí.
É um jogador que pode entregar sim, agora, ele chega no ambiente de disputa e é muito importante que neste momento um jogador como o Caleb seja preservado, porque ele terminou muito bem a temporada, ele precisa de uma temporada inteira como titular para mostrar toda a qualidade do seu jogo. Então, até nesse sentido, em virtude disso, o Luquinhas chega ainda mais como uma aposta para o Laio. Esperemos que tenha sido, esperemos que se configure como uma grande aposta, porque antes de nós fazermos uma aposta, a gente entende se ela é válida ou não. Na minha opinião, os elementos envolvidos, né, nessa contratação a configuravam como uma aposta não válida, ok? Mas agora que chegou, tem de dar certo, precisamos torcer para dar certo. A minha análise de que o jogador provavelmente não deveria ser contratado, outros estavam no mercado e tal, ela acaba aqui, né? E agora eu só posso analisar o jogador a partir de agora, né, diante daquilo que ele apresentar. Enquanto ele não apresentar o seu futebol, eu não posso falar que o jogador tá mandando mal, né? O que eu tinha de falar sobre a contratação eu já disse, agora é esperar para ver, né? A análise tem que ser muito honesta com o jogador, e para tanto ela precisa ser feita agora a partir do momento que o jogador começar a entregar. E quando ele começar a jogar bola, na verdade, né, ser testado, a gente vai ver se ele vai entregar ou não. Se ele entregar, a gente vai aqui elogiá-lo. Se ele não entregar, vamos criticá-lo de forma positiva, como isso também se faz necessário neste momento. É muito importante que o Vojvoda tenha bastante lucidez nas escolhas daqueles que vão ao campo agora, para não mexer ali no psicológico de um jogador como o Caleb, que hoje é um jogador que precisa ser muito cuidado pela comissão técnica do Laio, porque ele pode terminar a temporada como um dos melhores no futebol brasileiro, na minha opinião. Ao mesmo tempo, não dá para também fazer o mesmo tipo de trabalho com o Hércules quando ele voltar, né, porque ele é também esse jogador com esse perfil, e ao mesmo tempo não dá para mandar para o banco de reserva um jogador como Moisés, né, porque ele não tem como, né, um jogador que chega assim para ser titular e para ser muito decisivo para o Laio nessa temporada dificílima de 2024, tá bom, gente? É isso.